Muito bem, pessoal, vamos lá. Boa noite, grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Começando aí esse novo semestre, né? Já estamos aí no terceiro semestre já, ou seja, batendo na porta aí da conclusão, né? Então, isso é show de bola, mas temos ainda muitas coisas aí para estar vendo e muitos assuntos para estar discutindo. Bem, esse assunto, né, que a gente vai discutir hoje, essa disciplina de estrutura de dados, a gente vai trabalhar com alguns tópicos, mas a gente vai focar, basicamente, tá, na parte onde a gente vai trabalhar com esses dados, né? Então, boa parte, talvez, do que eu vá falar aqui, a gente já viu alguns conceitos em outras disciplinas, tá? Por exemplo, tipos de dados. A gente já viu lá na programação orientada a objeto, alguns tipos de dados, né? A parte de memórias, né? Recursão, métodos de busca, isso são assuntos um pouquinho novo aí, que a gente vai estar estudando, se aprofundando um pouco mais, né? Métodos de ordenação, alocação dinâmica, principalmente na parte de memória, listas ligadas de formas lineares, vários, né, tipos de listas que a gente vai ter, e nós vamos focar, basicamente, a partir desse momento aqui. Filas, pilhas, árvores, árvores binárias, triárias, enfim. A gente vai estar discutindo isso, árvores balanceadas, grafos, e, por fim, chegar nessa parte de focar um pouco nesse contexto das aplicações. Por quê? Para que eu preciso saber de fila, pilha, árvore e tudo mais, e grafos, né? Vamos pensar assim, como que a gente vai estar utilizando isso em determinadas aplicações? Bom, para esclarecer já alguns pontos aqui, filas, pilhas, a gente acaba sempre tratando e usando, né, esse conceito quando a gente faz o quê? Usa aí uma estrutura de repetição, né? Por exemplo, um for, ou quando a gente usa um vetor, um array, né? Por quê? A gente está armazenando essas informações de forma agrupada e, consequentemente, de forma ordenada ou não. E se ela não tiver ordenada, a gente consegue fazer essa ordenação, tá? Um outro ponto que a gente acaba utilizando bastante é a parte de grafos, né? Professor, onde eu vou utilizar grafos? A gente utiliza isso basicamente todo dia. Se você usa um aplicativo de GPS, toda a estrutura, né, de orientação que ele usa está baseada em grafos, tá? Então, são aplicações que a gente utiliza aí no dia a dia. E esses recursos são úteis por quê? Porque vocês vão estar entendendo cada vez mais, né, essa parte do conceito, né, de toda essa parte, né, que a gente está tratando aqui na estrutura de dados. Bom, vou deixar aqui com vocês, tá? Depois eu posso estar encaminhando também algumas referências, tá? Mas são referências um tanto antigas, 2004, 1994. Não, por quê? Porque esse conceito já se enraizou, tá? Então, são livros bons, né, que trazem aí uma explicação bem detalhada do que a gente está vendo nesse contexto de estrutura de dados, tá? E não tende a ter uma mudança com relação a isso, né, nesses últimos anos e, consequentemente, talvez até para frente. Vai mudar quando? Provavelmente, e é necessário, né, parte desse conceito acaba mudando para quê? Para se adequar a uma nova realidade quando a gente estiver trabalhando com os computadores quânticos. Lembrando que eu já comentei isso com vocês. Computação quântica vai ter uma evolução tanto de hardware quanto de software. Por quê? Hardware muda, software tem que mudar junto, senão ele não consegue ter o desempenho necessário, né, dentro da área que a gente está usando. Então, isso vai ser dessa forma. Bom, no primeiro momento, né, falando um pouco dessa parte de tipo de dados, a gente vai ter o quê? Os primeiros sistemas operacionais, que a gente discutiu isso lá em sistema operacional, conceito de batch, né, programação e execução em lote. Depois a gente entra para essa parte de abstração,
complexidade dos algoritmos, complexidade das informações, as linguagens de programação, né, onde a gente tem toda essa parte de compilação ou interpretação dessas linguagens. Para quê? Para que a gente consiga tratar as instruções de máquina. E, por último, aí, a parte dos níveis de abstração, onde a gente vai pensar isso talvez num nível mais baixo ou mais alto. E a estrutura de dados, ela também vem alinhada a essa parte da abstração, né, do nível da abstração. Peraí, há momentos que a gente vai trabalhar isso em abstração mais baixo nível, e outros momentos que a gente vai precisar trabalhar nisso mais alto nível. Vai depender do conceito da aplicação a ser desenvolvida ou da aplicação a ser analisada, tá? É uma aplicação que vai funcionar mais em baixo nível, vai ter um acesso mais pesado, mais forte no hardware. Então, a gente vai trabalhar numa abstração bem mais baixo nível. Uma aplicação convencional, tal, a gente pode tratar isso em um alto nível, por quê? Porque ela não depende tanto de recursos de hardware, né? Então, tudo isso vai depender, tá? Partindo aí, né, a gente tem o quê? Né, quando a gente fala em software, né? E isso vai também colaborar com o que a gente vai estar vendo na parte de estrutura de dados. A definição. Mas o que a definição tem a ver com a parte de estrutura de dados? Ora, a estrutura de dados, né, ela vai ser aplicada de acordo com a definição que a gente fizer do recurso, ou da função, ou da rotina, enfim, de uma parte do software que a gente vai estar desenvolvendo. Temos que abstrair isso. No momento que a gente parte para o desenvolvimento, nós vamos utilizar os recursos da estrutura de dados. Isso pode ser um structure para organizar essas informações na memória, pode ser uma pilha, pode ser uma fila, pode ser um grafo. Tá? Como eu disse, vai depender tudo, e sempre tudo depende do domínio do software que a gente vai desenvolver. Aliado a tudo isso, e sem muita mudança, o software está pronto, implementado, entra o quê? Parte de manutenção e teste. Ou seja, testar se todos os recursos estão funcionando e, consequentemente, aprimorar aí cada vez mais essa parte do software. Tá? E a gente pode ter aí essa modularidade de desenvolvimento de software top-down ou bottom-up. Vai depender também do domínio que a gente está utilizando. Tá? Bom, sem mais delongas, a gente vai, né, como eu já mencionei lá no início, focar em lista, pilha, filhas, árvores e grafos. Tá? Estruturas fundamentais para a gente utilizar em todos, né, os processos de desenvolvimento. Tá? O que a gente acaba utilizando mais no nosso dia a dia? Pilhas, listas e filas. Tá? Mas eu vou usar árvore ou grafo quando? Em aplicações mais generalistas, ou melhor, mais específicas, onde esse recurso vai trazer, né, um poder computacional muito maior. Tá? Então, a gente vai entender o conceito, né, de todas essas estruturas, e a partir daí a gente conseguir estar fazendo uso delas e, obviamente, tirando os melhores recursos, né, desse ponto. Vou abrir um parênteses aqui, e eu já comentei isso com vocês em disciplinas anteriores. Hoje, quando a gente vai desenvolver um software, e a grande, né, parte aí dos desenvolvedores, principalmente os novos, não tem tanto essa preocupação. Culpa deles? Não. Nós temos uma tecnologia, nós temos recursos muito maiores do que nós tínhamos há anos atrás. Tá? Hoje, a gente não se preocupa com o tamanho de informação no banco de dados, a gente não se preocupa com o tamanho da informação que vai ser gravada na memória. Por quê? Tem espaço sobrando. Só que, uma hora, esse espaço acaba. Então, a gente sempre tem que estar analisando isso, esse conceito em mente, para poder
ter esse desempenho. Por quê? Se você define uma estrutura muito ampla, ela vai ocupar um espaço maior na memória. Tá? Um espaço que não está sendo utilizado, mas ele está lá. Você vai perder tempo, né? Você vai perder um toque de máquina quando você está fazendo a alocação dessa informação que está na memória para o disco, ou vice-versa, do disco para a memória, como a gente viu lá em sistemas operacionais. Então, tudo isso tem que ser bem tratado, bem pensado, bem estruturado. E esses conceitos da estrutura de dados vêm justamente para ajudar vocês com relação a isso. Tá? Qual linguagem, né, já adiantando algumas coisas que a gente vai ver aqui pela frente, qual linguagem eu posso aplicar isso? Todas. Tá? Eu tenho alguns exemplos aqui em C#, outros exemplos em C, C++, vou utilizar exemplos em Java, ou seja, a estrutura de dados, ela é vital e vai ser utilizada em toda e qualquer linguagem que vocês forem utilizar para desenvolver. Claro que, como eu já mencionei, algumas particularidades na sintaxe da linguagem que vocês estão estudando. Tá? Tenham sempre em mente isso, tá? Sintaxe da linguagem. Mas, aprimorado a isso, e outro ponto que eu também já frisei bastante, eu vou abrir mais um parênteses aqui agora, lógica de programação. Tá? Vocês têm que entender o conceito, entender a lógica, saber como utilizar uma estrutura, saber como definir, e a gente vai ver isso aqui no decorrer dessa disciplina e de outras que vocês estão vendo, né? Estruturas de decisão, estruturas de repetição, tá? Por quê? Né? Isso são poucos exemplos. Entendendo a lógica, o funcionamento disso, depois fica muito fácil para você migrar para qualquer linguagem de programação. Tá? Quando eu digo, e eu falei isso algumas vezes, não tem como na faculdade, na graduação, a gente ensinar para vocês tudo de tudo. Mas, entendendo a lógica, a parte conceitual, vocês vão conseguir se adaptar. Vocês vão conseguir generalizar essa informação. Né? Hoje, eu consigo programar em Java. Conheço Java, eu consigo montar uma estrutura de repetição em Java, consigo montar uma estrutura de decisão, eu consigo montar um structure em Java, que a gente vai ver aqui em C e em C#. Ótimo. Como que eu faço para montar essas mesmas, né, esse mesmo código em outra linguagem? Olha, você tem o conhecimento, você tem o conceito de como utilizar. Vai ter alguma nuance da sintaxe da linguagem que vai mudar. Mas isso é um processo de adaptação. Tá? É um detalhezinho. Não tem como, eu já disse, a gente parar e falar assim, nós vamos aprender Java do início ao fim. Nós vamos aprender Python do início ao fim. Nós vamos aprender, né, C# ou C++ do início ao fim. Né? Se a gente analisar hoje, o C# ele é fruto do quê? Do que tem de melhor no Java e melhor no C++. Eu aprendi orientação a objeto. O conceito de orientação a objeto você vai levar para qualquer linguagem orientada a objeto. Tá? Então, não se prendam quando eu digo que a gente não consegue passar tudo para vocês, passar todas as nuances de todas as linguagens. Não existe tempo hábil para isso. A graduação teria que ter uns 5, 6 anos. Tá? Só para vocês discutirem linguagem de programação, sem contar as outras disciplinas. Então, procurem focar nesse conceito. Entendam esse conceito. Entendam como a estrutura funciona, que a partir daí vocês vão conseguir levar isso para qualquer linguagem. Hoje a gente não vai fazer um exemplo prático, mas nos próximos encontros virtuais, eu vou mostrar para vocês, e vou estar utilizando aí várias linguagens, exemplos práticos. Como que eu faço para usar uma lista? Como que eu faço para ordenar uma lista? A lista está fora de ordem, eu quero colocar em ordem ordenada.
muito simples, e vocês vão ver que, independente da linguagem que for utilizada, quase não vai ter diferença. Tá? Um detalhezinho ou outro. Mas vocês entenderam o conceito, entenderam essa lógica por trás de cada uma dessas estruturas. Levar isso para uma sintaxe da linguagem é muito tranquilo. A mesma coisa vai acontecer com banco de dados. Vocês vão entender o conceito, né, de modelagem de banco de dados. Qual vai ser o SGBD que eu vou utilizar para implementar essa modelagem? Vai ficar a cargo de vocês, mas o conceito está ali. Vai mudar o quê? Alguns detalhezinhos na instrução SQL que vocês vão estar utilizando. E são detalhes muito pequenos. Tá? Muitas vezes você consegue utilizar a mesma instrução SQL do banco de dados em N SGBDs. Por quê? É uma instrução simples. Se você partir para uma instrução mais complexa, desculpa, aí vai ter alguma nuance que você vai ter que estar ajustando ali. Tá? Mas caso contrário, não. Então, tenham em mente isso. Entendam e foquem nessa parte conceitual. Tá? Qualquer detalhe, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a isso, professor, eu não consegui fazer em tal linguagem. Me manda mensagem que eu vou ajudar vocês a resolver esse probleminha da sintaxe que talvez está pegando aí. Mas o conceito vai ser o mesmo em todos. Ok? Bom, então a gente vai focar nessas estruturas aqui, além de grafos, né, que acabei não colocando aqui. Tá joia? E vai ficar bem tranquila essa parte. Tem mais coisa aqui, né? E algoritmos também. Por quê? Porque a gente acaba utilizando um pouco dessa parte da estrutura para poder fazer essa modularização também. Tá? Então, a gente vai conseguir modularizar as nossas rotinas e, consequentemente, ter aí um aproveitamento melhor, tá, de todas essas estruturas. Ok? Bom, os tipos de dados que a gente vai estar utilizando. Já estamos acostumados com os dados primitivos, que são o quê? Inteiros, reais, longos, booleanos, né? Ou seja, lógicos, textuais, dentre outros. Mas também vamos ter aqui os dados, né, primitivos e abstratos, que é onde vão entrar aqui as nossas informações. Por que são dados não primitivos e abstratos? Porque quando a gente define um array, nós vamos definir qual que é o tipo primitivo desse array. Então, eu posso criar um array só de texto. Eu posso criar um array só de números, melhor, só de números inteiros ou de números reais. Lembrando que, quando a gente trabalha e define um array, uma lista, tá? A gente tem que tomar um cuidado com o tipo de dado que a gente vai atribuir para ela. Por que tomar esse cuidado? Se você definir uma lista de números inteiros, ou reais, ou longos, vocês só vão conseguir colocar esse tipo de dado. Então, se eu criei um array para guardar dados numéricos inteiros, tá? Ou seja, eu só vou conseguir gravar dados inteiros. Se eu tentar gravar um valor decimal, ele vai retornar um erro. Tá? Então, a gente tem que ter essa convicção. Tá? Isso no array. Tá? Porque o array só tem um tipo. Quando a gente partir... eu preciso guardar tanto números e textos. Vocês vão criar esse array do tipo caractere. Por quê? O caractere você consegue gravar números nele. Tá? Porque ele vai estar gravando isso como se fosse um texto. Então, tem que ter todo esse gerenciamento e todo esse cuidado para estar trabalhando. Tá? String é um texto. Esse texto é um conjunto de caracteres que você está criando. Tá? Listas ligadas, listas lineares, listas não lineares. A gente vai estar esclarecendo com vocês o que é cada um desse tipo. Número de elemento, espaço de armazenamento. A gente vai ver um pouquinho mais adiante
né? E já respondendo alguma dúvida que vocês possam ter aí, quando eu preciso criar uma estrutura, aonde eu vou estar gravando tanto números quanto texto? O que você vai definir aí? Você vai definir um instructor, na verdade, não um instructor. É uma estrutura onde você vai colocar ali nomes nas informações que vocês estão gravando. E cada uma dessas informações poderá ser de um tipo. Tá? Então, aí, quando você definir essa estrutura, esse structure, você consegue gravar dentro do suposto array, dentro de uma suposta lista, N tipos de informação. Por quê? Esse structure, na verdade, ele já é uma lista, só que é uma lista bem definida de que cada tipo de informação, de que qual tipo de informação você vai conseguir gravar em cada um dos lugares. Um outro detalhe aqui, já complementando também, se a gente passar a pensar na parte da memória, a gente viu que quando a gente cria uma variável, é alocado um espaço na memória para essa variável, tá? Um outro ponto também que a gente vai ver aqui é a parte dos ponteiros, que é justamente saber qual que é o endereço dessa informação na memória. Hoje, na maioria das linguagens de programação, o que a gente usa? A gente cria uma variável, dá um nome para ela, e a partir daí, o compilador, né, a hora que estiver executando, ele vai alocar esse endereço na memória, para aquela variável, a gente vai poder gravar a informação ali, só que todo esse contexto o endereço exato da memória fica gerenciável pelo sistema, pelo compilador, pelo processo do compilador que gerou aquele executável do programa. A gente vai ver que a gente pode definir que o endereço X na memória vai guardar um tipo de informação. E, a partir daí, acessar essa informação pelo seu endereço, tá, de memória, sem ter um codinome para isso. Tá bom? Então, tudo isso vem alinhado a essa parte da estrutura de dados. É um acesso muito mais rápido. Por quê? Se eu tenho um codinome, uma variável, o que vai acontecer? Eu vou ter que passar o nome da variável, ele vai ter que pesquisar numa lista, olha a lista já fazendo efeito aí. Qual que é essa variável? Qual que é o endereço dessa variável que está alocado na memória, para a partir daí pegar a informação que está gravada naquele endereço. Tá? E a gente vai tirar parte desse acesso, né, desse processamento, que é fazer essa tradução, e ele vai focar direto na memória para a gente. Ok? Então, isso, dependendo do tipo de aplicação, você consegue ter um desempenho muito maior. Por quê? Você começa a restringir processos e ganha, obviamente, tempo com isso. Tá? Não lembro se eu comentei com vocês, para vocês terem ideia. Tá? Um dos sistemas que eu desenvolvia lá no passado, a gente tinha uma DLL, que é como se fosse um programa. Tá? Só que é um programa que ele não executa sozinho, ele depende de um outro programa para poder estar executando. A princípio, essa DLL foi desenvolvida toda em C++. Por quê? Precisávamos de um desempenho na execução. E o C++ é uma das linguagens que está mais próxima ali desse processamento direto com o hardware, sendo ele memória, um disco, enfim, todos os componentes ali que a gente tem de hardware. Infelizmente, mesmo utilizando essa linguagem, tendo esse acesso mais próximo, a gente não tinha o desempenho que a gente precisava. Tivemos que descer um pouco mais o nível de um pedaço dessa rotina. Tivemos que desenvolver ela em Assembler. Por quê? O Assembler trabalha com dados mais próximos à linguagem de máquina. Ou seja, muito dos processos de tradução que a gente tinha do C para a linguagem de máquina deixou de existir. E o acesso estava direto lá, não tinha esse processo no meio, e o desempenho foi o necessário para que a gente precisava. E a partir daí tivemos muito mais desempenho nessa parte do processamento. Então, era uma DLL que parte dela estava escrita em C e outra parte escrita em Assembly.
Isso é possível? Sim. Tem várias linguagens que você consegue escrever parte de um código numa linguagem, parte do código em outra linguagem. Né? Se a gente usar a ideia do Visual Studio, com uma palavra reservada, você consegue trocar toda a linguagem que você está desenvolvendo. Eu comecei a desenvolver o código em C Sharp. Pô, C Sharp não está legal. A partir desse momento, eu vou desenvolver agora em C++. Exceto ali uma flagzinha, a partir daquele momento ele passa a desenvolver. Todo o código que você digitar vai ser usando a sintaxe do C++, até onde você precisar. E na hora de compilar, ele vai fazer esse tratamento e vai utilizar o compilador específico para aquela parte daquele código, e, consequentemente, empacotar isso tudo dentro de um executável. Tá? Então, são nuances que a gente precisa ter conhecimento, tá? Para poder entender, basicamente, todo o arcabouço de informações que a gente tem no momento que o software está executando. Então, como eu disse algumas vezes, às vezes, algum conteúdo que a gente está vendo, a gente nunca vai utilizar. Ah, não vou dar tanta atenção. Deem a atenção necessária, porque tudo está relacionado. Tá? E muitas vezes o que a gente fala que hoje não vai usar, amanhã a gente precisa muito, e depois não tem esse conhecimento para isso. Ok? Bom, e aqui, olha só, falando aqui dos structures. Tá? O que é esse structure? É uma estrutura que está muito presente e é muito utilizada na programação orientada a objeto. Tá? E a gente vai estar focando nisso, ó, a parte de classes. Ela usa um structure para estar gerenciando isso. Que a gente viu aonde? Em orientação a objeto. E aqui a gente vai ver isso em outras linguagens de programação. Tá? Como aplicar isso dentro de uma linguagem de programação? A gente viu alguns exemplos em C Sharp, que a gente utilizou, né, em orientação a objeto. A gente vai focar um pouco mais nessa parte e dar os exemplos também para vocês entenderem esse processo. Ok? Bom, aqui eu trouxe para vocês um pequeno exemplo. Tá? Temos aqui um pequeno código. Vocês já podem ver, né, que é um código que está escrito aqui em C Sharp. Tá? Tem algumas palavras reservadas aqui do C Sharp, né? Por exemplo, o comando writeLine, né? Então, a gente está console, são algumas nuances. Eu posso escrever esse código em qualquer linguagem? Claro, posso escrever, por exemplo, em C++, onde eu tenho aqui writeLine, eu vou estar utilizando, por exemplo, print. Né? Aonde eu estou fazendo a leitura, né, eu vou estar usando o quê? Read. E aqui, pessoal, ó, começamos com a primeira lista. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou pedindo para digitar um nome de até 30 caracteres. Vou colocar meu nome, por exemplo, Alessandro. Faço a leitura da informação que o usuário digitou, gravo isso numa variável, claro, por ser um texto, pode ser também um número, mas eu vou estar trabalhando como se fosse um texto, ele está gravado aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa variável, né, que foi armazenada com o nome, só fazendo um ajuste. Eu vou colocar Alessandro Viola. Tá? Por que eu estou usando Alessandro Viola? Eu tenho dois nomes, né? Alessandro e Viola. O que eu vou fazer aqui? Eu estou criando, ó, um vetor, ou seja, eu estou criando um array. Esse array vai ter quantas posições? Qual vai ser o tamanho desse array? Depois a gente vai entrar um pouco mais em detalhes sobre isso. Por quê? Um array, ele pode ter de uma posição a n posições. Tá? Claro que vamos procurar definir um vetor de acordo com a necessidade que a gente está utilizando. Lembrando que quando eu falo em vetor, eu estou falando de pilha, fila ou lista, que ele tem esse mesmo conceito. Dentro de uma variável, conseguir armazenar n quantidade de informações.
tá? Então, eu digitei lá, Alessandro Viola. Nome, composto, 2 nomes, tá? E aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando essa informação em string, estou usando um comando específico da linguagem C#, existe um comando parecido para a linguagem C, para a linguagem Java, que é o split, onde eu estou falando que eu quero pegar as cadeias separadas por espaço. Se eu tivesse digitado Alessandro Viola Pisoleto, eu teria 3 nomes. Esse vetor str que está criando aqui, e aí eu uso o conchetes aqui para simbolizar que é um vetor que está sendo criado, esse é um conceito utilizado em qualquer linguagem, tá? Qualquer sintaxe de linguagem. Esse vetor ele vai ser criado na memória e ele já vai ter 3 posições, tá? Uma posição vai estar guardando o Alessandro, na outra posição o Viola e na outra posição o Pisoleto, tá? A partir disso, eu tenho 3 posições. Como que eu faço para saber o que está guardado em cada posição? Quando eu crio um vetor de 3 posições, ele cria um índice para cada posição. Então, por exemplo, ele sempre vai começar com o índice 0. Então, o Alessandro está guardado na posição de índice 0 desse vetor. O Viola está guardado na posição 1 desse vetor. O Pisoleto está guardado na posição 2. Se eu tenho posição 0, 1 e 2, significa que esse vetor é do tamanho 3. Isso é um cuidado que vocês têm que ter. Eu vou criar um vetor para guardar 4 informações. Beleza, ele vai pegar a posição 0, 1, 2 e 3. Muitas vezes, acontece uma falha nesse ponto. Ah, mas eu tenho 4 posições, então eu quero pegar a posição 4. Não existe a posição 4. Por quê? Ele tem tamanho 4, mas a posição do índice é 0, 1, 2 e 3. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que quando eu implementei aqui, ó, essa estrutura de repetição, esse for, eu falei que o índice ia começar em 0, ia ser menor que a quantidade. Quantidade é o tamanho do vetor. Então, eu tenho aqui, ó, um vetor str.length. Ou seja, essa função retorna o tamanho do vetor. O vetor ele tem 3 posições. Então, ela vai ser menor que 3. Por quê? Porque ele vai começar 0, 1 e 2. Se eu colocar aqui menor ou igual, ele vai tentar pegar a posição 3. Só que o vetor, melhor, ele vai pegar o índice 3. Só que o vetor não existe 4 posições, ele só tem 3, o tamanho dele é 3. Então, é aqui que a gente tem que tomar muito cuidado. Ok? E aqui ele vai retornar, né, o quê? Na posição 0, qual que é o nome que está. Na posição 1, qual que é o nome que está. Na posição 2, qual que é o nome que está. Então, isso é um exemplo bem simples de como a gente pode utilizar uma pilha, uma fila ou uma lista. Claro que eu estou tratando isso daqui como o nome de vetor. Padrão que a gente acaba, né, utilizando aí por convenção. Mas é uma pilha, é uma lista, né, ou é uma fila. Se eu tenho essa pilha, essa fila, essa lista, eu posso depois estar ordenando ela. Tá? Imagine que você tem aqui, ao invés do nome, você tem um texto. Ou melhor, você tem um arquivo com N linhas e com N informações nesse arquivo separadas por ponto e vírgula. Ao invés de eu estar usando aqui no split espaço, poderia usar ponto e vírgula. E aí ele vai pegar cada uma dessas posições e criar um vetor dessa linha. E a partir daí eu vou poder trabalhar com essas informações. É um recurso que muitas vezes o pessoal acaba utilizando em arquivos de configurações. Eles colocam N informações ali e a partir daí eles vão pegando cada informação que está nessa posição.
Utilizávamos muito isso lá atrás, quando não existia um SGBD específico. E a gente salvava tudo isso em arquivo TXT, tá? Claro que, vale lembrar, quando eu faço essa parte aqui, do string vector str, eu estou alocando um espaço de memória que vai guardar isso daqui, que é o que está na minha string. Então, quanto maior for a informação que tiver dentro dessa variável minha string, maior vai ser o espaço que ele vai estar guardando lá na memória. Tá? Muito cuidado com relação a isso. Temos que tomar cuidado com o que a gente joga na memória. Ah, mas eu tenho bastante espaço. Como eu disse, uma hora acaba. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Processamento é mais rápido em memória? Com certeza. A gente não pode sobrecarregar ela. Ok? Então, aqui foi um exemplo, né, já me adiantando também, de como que a gente acaba utilizando o vetor. De como que a gente utiliza uma pilha, uma fila, uma lista. Um exemplo muito simples. Notem que, né, mais uma vez, eu defini esse vetor, esse array, essa pilha, essa fila, do tipo texto, string. Então, eu posso armazenar aqui qualquer tipo de informação. Se eu tivesse definido aqui do tipo inteiro, por exemplo, eu só conseguiria guardar números inteiros, de zeros para cima, sem casas decimais. De zero para cima, somente não, né? Positivos e negativos, mas sem casas decimais. Ok? Então, temos que tomar cuidado com relação a isso. Tá? Aqui, existe uma outra forma, tá, de eu estar alimentando essa lista, de eu estar atribuindo valores a essa lista. Notem que aqui, tá, eu estou criando também um vetor, apesar de eu estar usando o termo list, tá, mas é um array, é um vetor, é uma lista, do tipo, ó, inteira, tipo inteiro. Então, aqui, eu só vou conseguir gravar valores inteiros. Por isso que está aqui, ó, 3, 7, 8, 1. Se eu tentar colocar um valor texto aqui, um A, por exemplo, vamos ter um erro. Tá? E aqui, eu defini o quê? Eu defini uma lista, tá? Só que eu não defini um tamanho para ela. Tá? Esse tamanho vai ser dimensionado de acordo com as inserções que eu for fazendo. Tá? Usei a palavra reservada list. Então, aqui não tem tamanho. Só que aqui, nesse outro exemplo que está aqui do lado, ó, o que eu fiz? Eu defini um int e defini um tamanho para essa lista, um tamanho 3, ou seja, 3 posições. Então, eu só consigo adicionar 3 posições. Tá? Então, notem aqui que nós temos 2 exemplos e 2 utilizações. Um, onde eu tenho uma lista, uma pilha, uma fila estática, que não vai sofrer alteração de tamanho. Por quê? Eu já defini ela com um tamanho específico. E aqui, eu tenho uma lista que ela é dinâmica, ela pode aumentar de tamanho ou diminuir de acordo com a minha necessidade. Tá? Notem que eu estou utilizando o add aqui para adicionar as informações. Se eu quero tirar alguma informação, eu uso o remove. E aí eu falo qual que é o índice, né? Eu passo como parâmetro o índice que eu quero excluir. E a partir daí ele vai fazendo a exclusão. Então, aqui temos um conceito de estático e dinâmico. Temos que tomar cuidado quando a gente partir para essa utilização estática. Por quê? Porque às vezes eu crio lá uma lista, uma pilha, uma fila estática de 100 mil posições, e eu vou exagerar mesmo, e acabo utilizando 10 posições dela. O que vai acontecer? Eu tenho 99.990 posições que eu não estou utilizando. Isso está alocando espaço na memória, de forma desnecessária.
Então, temos que tomar cuidado aqui. Às vezes, nesse caso, é melhor termos uma lista dinâmica. De acordo com a necessidade, ela vai aumentando ou diminuindo. Ok? E aqui, né, ao contrário do que a gente estava vendo aqui, ó, definido tipo inteiro, definido tipo string. Agora, quando a gente usa um structure, tá? Um struct, o que a gente vai fazer? Nós vamos começar a definir vários tipos, tá? Que poderão ser guardados dentro dessa estrutura. Então, para um tipo específico, eu simplesmente dou um nome e o tipo dele. Aqui, eu já consigo separar as informações. Então, notem que eu criei um struct aluno, onde eu tenho um nome, que é caractere de 50, um código, que é inteiro, um e-mail, que é caractere de 200, ou seja, eu vou ter até 200 caracteres, um telefone de 10 caracteres e um ano de egresso do tipo inteiro. Tá? Então, ó, eu estou gravando aqui 5 informações distintas. E ao invés de eu usar um índice aqui, eu posso utilizar um nome, né, que eu dei para cada uma das informações, o apelido. Claro que essa estrutura aqui, ela foi implementada onde? Em C++. Por isso que eu estou utilizando aqui o caractere. Tá? Eu posso desenvolver essa estrutura em C# ou em Java? Perfeitamente. Vai mudar alguma coisa aqui? Não. Só que em C#, por exemplo, ao invés de usar char, eu posso usar string. E aí eu não preciso definir o tamanho dele. Tá? Eu vou usar int? Vou. Vai continuar da mesma forma. Então, notem que aqui, independente, tá, da estrutura, da linguagem que eu estou utilizando, a estrutura de criação vai ser a mesma, como eu disse, com algumas mudanças na nuance. O tipo caractere, o tipo inteiro, e assim sucessivamente. Tá? Não trouxe aqui um exemplo em C#, mas é isso que eu falei. No lugar do char aqui, eu trocaria por string e tiraria o tamanho. Tá? Ele ficaria com tamanho flexível aí, de acordo com a informação que eu estava colocando. Right? E aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma variável A que vai receber toda essa estrutura de nome, de código, de e-mail. Então, por exemplo, se eu colocar a.nome, eu vou atribuir aqui para ele o nome Bento. Se eu colocar a.código, eu vou atribuir aqui o 55, que é o valor do código dele. Tá? Além de eu criar aqui uma variável lá, que no caso vai guardar somente um nome, eu posso criar uma lista da lista. Ou seja, eu posso criar uma lista de structure. Eu posso definir que eu posso ter vários alunos, tá? Mas aí a gente vai mostrar isso um pouco mais adiante, como que vocês vão fazer isso. Então, ele vai, de maneira que eu vou ter uma lista de structure, ou seja, uma lista do tipo structure, que ele vai levar o quê? O nome, o código, o e-mail, o telefone e o egresso, onde eu vou poder ter 1, 2, 3, 4, 5, a quantidade de alunos, por exemplo, matriculados numa disciplina. Ok? Bem fácil isso, bem tranquilo. A gente vai estar vendo alguns exemplos aí um pouco mais adiante para mostrar isso para vocês. Ok? Bom, no que diz respeito à parte de memória, tá? Eu vou passar bem rápido aqui, porque eu já falei bastante sobre isso, inclusive hoje, né? Toda informação que a gente cria, ela vai alocar um espaço na memória. Por isso que eu falei, criei uma pilha estática de 100.000 posições, ela vai alocar um espaço na memória que vai guardar essas 100.000 posições. Estou usando tudo isso? Pode ser que não, mas o espaço está lá alocado. Quer usar? Está disponível. Tá? Não está usando porque não quer,
Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Gerenciamento e desempenho. E isso daqui, relacionado a gerenciamento e desempenho, cai aonde? Lá no que a gente aprendeu em sistemas operacionais. Tá? Preciso liberar espaço na memória. Essa lista de 100 mil posições vai ter que sair para dar lugar para outro. Tem todo o processo de migração da lista da memória para ser gravada onde? Lá no HD. Quando a gente for usar novamente, o que acontece? Volta essa lista para a memória de novo. Ah, mas o espaço que tem na memória disponível para essa lista agora não cabe. O que vai acontecer? Uma realocação da memória, outras coisas que estão lá, que estão sendo utilizadas, vão ter que sair para dar entrada para essa lista. Então, pessoal, estrutura de dados, temos que ter o cuidado de tratar ela de forma adequada. Por isso que eu mencionei lá no comecinho, lá nos primeiros slides, análise. Tem que saber exatamente o que eu preciso utilizar. Tá? Eu trabalho muito com listas, com pilhas e com filas. Trabalho. De forma estática? Muitas vezes de forma estática. Só que eu tenho a certeza e a convicção de qual vai ser o tamanho de cada uma dessas estruturas. Quantas posições ele vai ter que utilizar. Vou criar uma estrutura, uma pilha lá de 50 posições, é fato que eu vou estar utilizando as 50 posições a maior parte do tempo. Ah, vai ter algum momento que vai ter 45? Pode até ter, mas a maior parte do tempo vai estar com 50 posições. Ah, mas então se vai estar com 50 posições, eu vou criar com 100. Para quê? Se eu sei que o limite máximo que eu vou estar utilizando é 50. Então, eu procuro gerenciar isso. Então, a gente tem que ter essa noção sempre. Ok? Né? E aqui, né? Por que ter isso? Para não ficar bagunçado. Né? Vou colocar tudo isso? Vai ter problemas? Vai. Uma questão de alocação e tudo mais, e, obviamente, de organização do que está na memória, e muitas vezes até do que vai para o disco e que volta do disco. Tá? Então, temos que tomar esse cuidado. Tá? Então, né, a gente vai ter o que aqui? Algumas informações que vão para a memória, né? As pilhas, as variáveis globais, essas instruções que a gente vai estar processando, que são os nossos programas, tá? Quando a gente fala em IP, são informações dinâmicas, tá? Que são dimensionáveis, né? Pode ficar grande ou pode ficar menor, de acordo com a necessidade que a gente está utilizando, mas está ocupando espaço na memória. Quando eu disse de variáveis estáticas, estava aqui, ó, nas pilhas. Tá? Por quê? Vai ficar ocupando esse espaço aí. Tá? E aqui, falando um pouco de ponteiros, que é justamente esse endereço da memória, a gente vai ver um pouquinho mais adiante aí para vocês estarem cientes. Tá? Entrando um pouquinho e avançando, tá? A gente está aqui o quê? Uma lista encadeada. Tá? Para vocês sentirem aí um gostinho do que é essa parte de lista encadeada. Então, nós temos sempre um início dessa lista, temos aqui a informação, e temos uma outra informação que indica qual que é a próxima lista. Tá? Isso vai ter até a gente chegar ao fim da lista. Então, tem que ser uma lista onde a gente tem 3 posições. Ah, como que eu vou projetar isso? Vou mostrar isso para vocês via código. Essas primeiras aulas vocês estão tendo aí um conceito inicial dessa primeira parte de estrutura de dados. Tá? Entendam esse conceito de fila, de lista, tá? De pilha. Entendam esse contexto estático, dinâmico, para depois a gente colocar tudo isso em prática. Entendam esse conceito de ponteiro, tá? Que a gente vai estar discutindo também, porque depois nós vamos criar um ponteiro,
A gente vai acessar essas informações desse ponteiro, porque a gente vai apontar isso para o endereço da memória, a gente vai estar tratando isso. Inclusive, a gente consegue identificar qual que é o endereço daquela parte de memória que está usando um determinado tipo de dados. Isso, dependendo da aplicação, como eu disse, ajuda e muito em desempenhos. Tá ok? Bom, aí a gente entra em toda essa parte, né, da execução do programa e tudo mais. Tá? Toda essa parte aqui, pessoal, apesar de eu ter colocado aqui, a gente vai estar utilizando um pouco mais adiante. Por quê? Porque vocês vão ter esse entendimento. Eu já deixei, né, nessa aula um pouquinho do gostinho de vocês estarem trabalhando aí com pilha, com filha, né, com lista, aonde vocês vão estar utilizando isso, como um sistema trata isso, né? Enfim, toda essa parte inicial de estrutura, para vocês entenderem um pouco mais o que vocês estão lendo e o que vocês estão assistindo nos vídeos. Ok? Muito bem, pessoal. Alguma dúvida até aí ou tranquilo? Sossegado? Tá tudo muito quieto, hein? Ah, maravilha. Do que vocês já estudaram na disciplina, vocês chegaram nesse ponto já ou não? O que vocês têm para me dizer aí dessas 3 primeiras aulas? Ou vocês ainda não conseguiram ver as 3 primeiras aulas de estrutura? Pode abrir o microfone aí e falar. Maria Ruth chegou lá. E aí, tá fácil, tá difícil? Isso que eu falei aqui para vocês, deu uma clareada melhor ou não? Oi, professor, para mim tá super claro, porque eu estou fazendo um curso por fora de MySQL, né? Aí tá bem claro sobre performance, uso da memória. Bem legal, assim, tô gostando bastante. Sim, você está trabalhando mais com a parte do banco de dados, né? Isso, e MySQL é um SGBD, mas também influencia na memória. E sim, um, todo entendimento, assim. uhum. E um detalhe, as tabelas que vocês criam no banco de dados é como se fosse o quê? Uma estrutura que é armazenada na memória. Toda E, instrução SQL que vocês executam, que retorna alguns dados, ele vai como uma estrutura para dentro da memória. Por isso que não podemos fazer um SQL de qualquer jeito. tem bastante regrinha. Com certeza. Você já viu no curso que não se deve utilizar, por exemplo, um select asterisco from o nome da tabela? E isso, né, performance Ó, influencia bastante mesmo. a Professor, mesma coisa. Sim, professor, aqui. O senhor falou de sim, Rafael. alocações de struct, né? O senhor Sim, citou 2 exemplos em alocações. Nesses 2 exemplos, eles são usados, por exemplo, sistema de cadastro ou não? O senhor pode dar algum exemplo mais específico para poder me... você está vendo o que eu citei aqui com vocês, foi essa parte Isso, aqui? aquela... O senhor falou que aloca 3 espaços, né? Ah, sim. Isso, então 1, 2 e 3, não conto 4, né? No caso Isso. aqui, dessa arrays aqui, né? Inteiro, esses, essa lista aqui, onde que é mais utilizado? No sistema, por exemplo, de cadastro ou é num contexto geral mesmo? Rafael, acaba sendo num contexto geral, tá? É, Por quê? Quando você pensa num sistema de cadastro, mas aí vem um detalhe. Você vai armazenar essas informações desse cadastro aonde? Essa é a pergunta-chave. Você vai armazenar isso no SGBD? Por exemplo, o MySQL? sim, MariaDB, no MongoDB. Beleza. O que vai acontecer? Você já vai pegar essa informação e fazer o quê? Um link direto no banco de dados. Tá? Então, você nem vai passar por um tipo de estrutura desse. Tá? Agora, por exemplo, vamos pensar e vamos citar aqui um exemplo. Você está desenvolvendo
uma aplicação mobile, que não tem interação com o banco de dados. Uma aplicação desktop mesmo, sem interação com o banco de dados. Mas o usuário digita algumas coisas que você precisa armazenar. E aí, tem mais um outro ponto, que faz parte da análise. Essa informação é uma informação restrita, ou seja, pequena. Você pode armazenar isso em um TXT. Tá? Em um TXT, por exemplo, que é um tipo de arquivo que a gente usa, que é um arquivo CSV, que é um arquivo estruturado, separados por ponto e vírgula, ou por vírgula, por exemplo. Sim. Nesse caso, você vai usar uma estrutura dessa. Se você tem a convicção de quantas informações você vai colocar a cada linha, você pode utilizar o quê? Uma estrutura estática. Eu sei que são 5 informações. Vou até usar o exemplo aqui que eu usei do structure aqui, ó. O nome, o código, o e-mail, um telefone e o ano de egresso. São 5 informações. Vai mudar isso? Não, isso é fixo. Então, você pode usar uma estrutura fixa, estática, que é definindo aqui o tamanho dela. Quando você não tem ideia do que vai chegar, você tem que usar uma estrutura dinâmica. Por quê? Se você não tem ideia do que você vai ter em mãos para trabalhar, ou do que vai chegar dentro dessa lista, eu acho que vai chegar a 10 mil posições. Mas e se chegar sempre 5 posições, 6 posições? Como eu disse, você está alocando um espaço muito grande, o desempenho para processar tudo isso vai ser maior, tá? E é um espaço que você está jogando fora, desnecessariamente, consequentemente impactando no desempenho de outros recursos na memória. Então, pelo que eu disse, vai depender muito de como você está fazendo a análise das informações que você vai trabalhar. Tá? E no dia a dia, é justamente nesse ponto. Vai depender daí do tipo de informação e do tratamento que você quer dar para ela. Entendi. Tá? Quer ver? Deixa eu ver o que eu posso... Ó, vou tirar a apresentação aqui. Deixa eu ver, eu acho que depois eu volto aqui, eu sei que parou de apresentar, mas eu vou pegar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho. Eu fiz um backup aqui na minha máquina, não sei se ela vai estar aqui, se eu deixei ela aqui ou não, deixa eu ver. Não está aqui. Mas tem um exemplo aqui que eu acho que dá para ponderar isso. E eu vou mostrar um exemplo de algumas coisas que eu fiz, mas porque eu tinha convicção da quantidade que eu ia estar trabalhando. E vou mostrar para vocês esse código, para vocês terem uma ideia. Deixa eu só abrir aqui. Enquanto isso, se vocês tiverem algum questionamento, por favor, podem fazendo aí. Está carregando aqui. Puxa aqui. Compartilhar a tela aqui com vocês. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns detalhes. Tá? Deixa eu compartilhar aqui novamente. Principalmente essa parte de structure em C#, tá? Essa parte aqui está em C#. Então, estão visualizando aí? Sim, professor. Ó, Então, assim. Esse daqui é um código em C#. Note que eu criei aqui, ó, um structure professor, aonde eu tenho o tipo string, o nome do professor. Eu tenho um boolean aqui, que é um valor lógico. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tenho um horário. E tenho aqui um outro boolean se foi inserido ou não. Então, essa é uma estrutura geral.
tá? Que eu estou utilizando. Onde eu estou guardando informações aqui, por exemplo, do professor. Mais um pouco abaixo, eu tenho informações, por exemplo, de uma disciplina. Eu tenho o ID dessa disciplina, que é um texto. Eu poderia ter colocado código? Poderia. Ia usar isso para fazer cálculo? Não, não ia, então eu deixei como string. Justamente pensando no quê? Em economia de espaço e memória. Tá? Tem o nome da disciplina, tem o professor responsável por essa disciplina, tenho o curso dessa disciplina, e tenho aqui um boolean se ela foi inserida ou não. Tenho aqui uma outra estrutura de calendário, onde eu tenho do tipo data, né, data time, onde eu vou guardar uma data, hora, tenho o curso, tenho o código desse curso, dessa disciplina, o nome da disciplina e o professor. Isso daqui é um calendário que eu estou fazendo, é uma estrutura de calendário para os encontros virtuais que estão agendados para vocês. Então, o que eu fiz? Precisávamos criar uma agenda de encontros virtuais. Vamos ter que fazer isso na mão? Não. Eu implementei um sistema que faz todo esse processamento e distribui ao longo de uma faixa de data, uma data inicial e uma data final, todos os encontros virtuais. Para isso, eu precisava do quê? De trabalhar essas informações. Mas que informações? Eu precisava, basicamente, das informações da disciplina, das informações do professor. Né? Para poder criar esse calendário. Partindo disso, eu criei aqui uma lista ou uma pilha usando a estrutura do calendário, que eu chamei de distribuição. E eu defini que essa pilha, para fazer a distribuição, ia ter o quê? 400 posições. Então, em cada uma dessas posições, eu ia guardar o quê? Data, hora, curso, código da disciplina, nome da disciplina e o professor. Olha só, notem que eu deixei isso daqui, o quê? Tudo estático. Deixei estático? Deixei. Por que eu deixei estático? Porque eu sei que não vai passar de 400, e eu sei que a distribuição desse calendário chegou a 382 posições. Tá? Cheguei, então. Se eu não tenho convicção desse tamanho, eu nunca deveria fazer esse tipo de criação. Eu criei uma pilha estática de 400 posições. Diferente, e aí eu ficaria louco se eu chegasse aqui e colocasse isso, 400 mil posições. Eu tenho 400 mil calendários para poder distribuir, ou seja, rearranjo. Não tenho isso. Haja memória, né, professor? Pois é. Imagine o custo para eu processar isso. Eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu preciso ler aqui esse calendário. Eu vou começar do zero e vou até o 400 mil. Beleza, ele vai chegar aqui no 382 e vai simplesmente não ter mais informação. E eu vou continuar processando ele até chegar a 400 mil. Desnecessário esse processamento. Ou então, se eu não quero chegar a 400 mil, eu vou ter que fazer o quê? Colocar ali uma estrutura de decisão para saber em toda posição, tem informação? Tem, então continua. Tem informação? Não tem, então para. Vocês estão entendendo? Se eu não sei que ia chegar a mais ou menos 400, ao invés de eu definir dessa forma, eu teria usado o exemplo que eu mostrei lá para vocês, usando o list, que seria o quê? Uma pilha dinâmica. Então, cada encontro virtual que eu preparasse, eu ia adicionar ele, um por um. Notem que eu ia chegar aqui a 382, que foram 382 encontros virtuais que foram distribuídos. Muito próximo do que eu coloquei aqui.
Tá? Por quê? Fazendo meus cálculos, minha análise, eu falei, não, vai chegar a isso. Como eu estava com pressa para desenvolver, eu falei, vou deixar fixo e pronto, resolvido, tranquilo. Professores, eu defini aqui 40 professores. Por que eu defini 40 professores? Porque são 40 professores. Tá? Então, eu criei toda essa estrutura aqui de professores, eu tenho 40. Então, não tem por que eu criar professores de uma forma dinâmica, essa pilha dinâmica, sendo que eu tenho certeza que o tamanho dela é 40. Claro que eu corro o risco aqui, do semestre que vem, não ser 40 professores, serem 41. Mas aí, eu venho aqui e mudo para 41. Tá? Pessoal, ó, mais uma vez, esse é um sistema que foi feito para uma finalidade específica, no qual somente eu vou estar executando ele. Então, eu tenho controle do código. Tá? Claro que, se eu fosse comercializar esse sistema, em hipótese alguma, eu trataria isso dessa forma. Tá? Por quê? Porque eu não vou estar gerando uma versão do sistema para cada usuário, para cada cliente que eu vender. Então, aqui, eu teria usado o quê? Um list. Tá? A mesma coisa aqui, ó, eu criei uma pilha de feriados. A hora que eu contabilizei todos os feriados, eu cheguei à conclusão que eram 20 feriados. Então, eu defini do tamanho 20. Tá? Mas, se eu for permitir que o usuário informe os feriados, eu não posso fazer isso. Eu não posso definir dessa forma. Então, estão vendo? Tudo está relacionado ao domínio da aplicação. Eu sei que é só eu que vou mexer com isso. Então, está dessa forma. Mas não, eu vou passar, por exemplo, eu estou desenvolvendo um sistema que eu vou passar para o pessoal da secretaria utilizar. Eles não têm o conhecimento e também não terão o código-fonte para fazer esse tipo de alteração. Tá? Então, eu não vou poder fazer dessa forma. Qual que seria o ideal aqui? Usar o list aqui para definir. E aí ele fica dinâmico. Vocês estão entendendo essa diferença? Eu não posso. Aí eu também posso pensar assim, eu vou vender isso. Digamos que a escola, a faculdade, a escola, ela vai poder ter aí, fazendo uma ponderação aqui, nunca vai passar de 200 professores. Eu venho aqui e coloco 200. A distribuição não vai ter nunca mais do que 10 mil aulas. Disciplinas. Tem 550, porque aqui está uma redundância de disciplinas, tá? Por isso que ficou alto isso daqui. Mas ela vai ter, por exemplo, 30 disciplinas. Mas, eu estou considerando isso numa escola grande, numa faculdade, numa universidade, com N cursos. Mas e se eu vender isso daqui, por exemplo, para uma escola do ensino médio, onde ele vai ter ali uma quantidade de 10 professores, tem uma quantidade talvez de 10, 12 disciplinas, e vai gerar um calendário escolar muito menor, inclusive, desse que eu gerei. Tá? O que está acontecendo? Está tendo um gasto desnecessário. E olha que eu estou pensando pequeno. Tá? Eu já vi códigos que o pessoal chegava aqui e definia isso com o tamanho de 1 milhão. Ou às vezes até mais. E a hora que você ia executar, que você estava executando, que você parava para saber exatamente quando estava ali, não passava de 100 mil. Então, é 10% do que ele definiu o tamanho. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse processo de análise. Tá? A gente tem que pensar sobre isso. Tá? Eu nem sei mais qual o valor que estava aqui. Mas está valendo. Professores, acho que era 40. Então, tudo isso faz parte da gente estar tratando. Mas eu quis mostrar isso daqui para vocês verem isso na prática. Tá? Eu economizei, de certo modo, escrita de código,
utilizando isso estático, economizei. Tá? Mas nem sempre o economizar é o ideal. Tá? Às vezes a gente precisa do quê? De um código um pouco mais inteligente para que ele se adeque a toda a realidade que a gente vai ter. Tá? Como eu disse, amanhã isso daqui pode aumentar. Eu vou ter que vir aqui e aumentar isso. Né? Mas também pode ser que eu pegue esse código aqui depois e reescreva ele. Ó, aqui, para vocês terem ideia, eu estou atribuindo informações manualmente para o meu calendário. Por quê? Foi um conceito específico desse professor, dessas disciplinas. Ficou definido que eles teriam que ter um encontro virtual nesta data, neste horário. Então, eu já criei, não adianta, atender o nome dessa função de horário fixo. E aqui eu tenho a posição do calendário, que começa aqui na posição 0. Se vocês verem aqui, eu tenho essa variável, a posição calendário, atribuindo 0 para ela direto. E aqui eu estou atribuindo as informações manualmente. Tá? Então, tem aqui uma data, tem uma hora, tem o nome da disciplina, tem o código da disciplina, tem o professor, tem o curso, melhor, são vários cursos que ele vai ministrar essa disciplina. Partiu para outro, tem uma nova data. Então, é uma atribuição manualmente. Só que vai chegar num ponto aqui para baixo, né, inclusive teve vários manuais aqui, né, que ele vai fazer todo esse processamento manualmente, automático. Ó. Aqui eu já estou pegando as informações de forma automática. Ele já pegou as informações e simplesmente está fazendo os filtros que eu quero para deixar na memória somente o que eu quero utilizar para, a partir daí, fazer todo esse processamento. Tá? Então, são detalhes que eu estou usando todo esse contexto da estrutura de dados, trabalhando com structure, com pilha, né, para poder resolver o meu problema. Quando é um problema, mesmo que complexo, mas eu preciso de desempenho, o que a gente faz? Memória. Deixa o processamento na memória. Só que a gente tem que ter a noção do esforço, do custo dessa informação na memória. Tá? Ah, tem bastante, tem 16 GB de memória. Tem, mas uma hora acaba. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E é onde entra toda aquela parte inicial que eu falei para vocês da análise. Tá? E aqui vai fazendo, pessoal. Aí, no final, ele gera um arquivo texto, que não está aqui agora. Na verdade, eu apaguei esse arquivo que foi gerado, com todas as informações. Para vocês terem ideia o quão rápido isso é, e também não é algo tão complicado assim, para toda essa rotina gerar 382 encontros virtuais, ou seja, a distribuição de 382 encontros virtuais, ele demora aproximadamente 2 segundos. Tá? Diferente se eu tivesse atribuído valores aleatórios aqui e subestimado tudo isso. Então, é um processamento que trabalha aí com 40 professores, 550 disciplinas, como eu disse, está duplicado, porque foi necessário ter essa duplicação, gerando aí, processando todas essas informações e gerando todos os encontros virtuais, adequando-os dentro da semana e validando os horários que eles podiam estar acontecendo ou não. 2 segundos. Tá? Nem isso eu acho que dá. Acho que dá menos. E dá menos porque eu até coloquei uma série de mensagens que ele fica gerando antes de gerar o arquivo final. Se eu tirar todo esse inconveniente que eu coloquei por questões de depuração, ele vai fazer a execução muito mais rápido. Por quê? O código está estruturado, está um código. Não vou dizer que está um código ideal, porque ele não está, porque isso daqui pode variar, como eu mencionei, tá? Mas ele está organizado e ele está coerente com as necessidades que o sistema precisa de alocação na memória.
e funciona 100%. Ok? Então, esse daqui foi um exemplo prático, tá? Que eu simplesmente mostrei aqui para vocês prontos, mas que no decorrer aí dos próximos encontros que a gente for fazendo, eu vou mostrar isso para vocês na prática. Então, a gente vai criar isso, a gente vai fazer uma análise disso e vai pôr isso em prática, para vocês verem como que isso funciona. E pretendo usar com vocês não somente C#, mas outras linguagens, para vocês verem os detalhes da sintaxe de cada linguagem. Tá? Mas a ideia é, entendeu a lógica, a gente consegue utilizar isso em qualquer lugar. Ok? Ficou claro aí para vocês? Alguma dúvida, algum comentário sobre isso? Super claro, muito legal. Positivo. Show de bola. Ah, é que eu não achei aqui o código, tá? Mas eu tenho um código que eu esculachei. Tá? Mostra aí, professor, mostra aí. Não, então, esse não está aqui agora, ele está no meu backup, não tem como eu mostrar rápido para vocês. Mas numa próxima ocasião eu mostro para vocês sim. Tá bom. Ó, aqui vocês têm um exemplo do que fazer e como fazer de uma forma coerente. Nesse outro eu vou mostrar para vocês o que não fazer. Tá? Por quê? Ele consome e consome muito. Tá? Como eu fiz muito rápido, sem ter planejamento, sem nada, eu fui simplesmente atribuindo valores e fui dimensionando de qualquer jeito. Paguei um custo para isso? Paguei. Por quê? Tinha processamento, quando a coisa ficou muito grande, ele demorava demais. Para vocês terem uma ideia, esse código, que eu vou mostrar para vocês no futuro, eu processava uma quantidade de informações que ele ficava mais ou menos de 20 a 22 horas em execução para poder gerar o resultado. Isso tudo em memória. Tá? Imagine se tivesse fora de memória. Claro que, se eu tivesse feito uma estrutura, uma análise direitinho, isso com certeza diminuiria para umas 8 horas aí. Porque era muito processamento desnecessário. Tá? Que é algo que a gente não deve fazer. Tá joia? Bom, pessoal, tranquilo até aí? Sossegado? Sossegado. Tranquilo, professor. Conseguimos fechar aí essas 4 primeiras semanas, né? Apesar de vocês não terem acesso ainda à 4ª semana, essa primeira, segunda e terceira semana que vocês viram aí? Tem alguma dúvida, alguma colocação para a gente estar discutindo ou está tranquilo? Acho Tranquilo. que até agora tá tranquilo. Não, se até agora está tranquilo, eu estou feliz, né? Deu para entender bem. Por enquanto, tá tranquilo. Vamos ver mais para frente como fica. Vocês podem ter certeza de uma coisa. Vai piorar. Ai, Jesus. Não vou falar que vai ser simples, porque vai ter mais algumas nuances que acabam complicando um pouco. Mas vocês entendendo bem essa parte inicial, os conceitos iniciais, vocês vão conseguir conduzir com tranquilidade essa parte. O que eu queria mostrar para vocês hoje era justamente isso. Tá? Era uma explicação um pouco diferente, mas complementando tudo que vocês estão vendo lá no vídeo, tudo que vocês estão vendo na parte textual, tá? Salvo engano, semana que vem vai aparecer para vocês lá já um vídeo resumo abordando essas 4 semanas. E vocês vão ver lá que eu vou explicar um pouco mais diferente do que eu fiz aqui hoje. Tá? Então, a tendência é, todo esse material que vocês estão tendo, tem uma complementação, tá, do que vocês estão vendo aí no decorrer das semanas aí dentro do sistema. Ok? Ok. Maravilha, pessoal. Vocês têm algum comentário, alguma dúvida para fazer aí? Ou está tranquilo? Se tiver tudo tranquilo, a gente pode encerrar por hoje. Tá? Eu, ao contrário do que eu fiz, né, nos semestres passados, eu estou um pouco mais ponderado, né, com os nossos encontros.
porque reconheço que às vezes eu extrapolava um pouquinho, né? A gente começava às 7 horas e ia até 10h30 da noite, né? Então, fazendo um apanhado, né, mais geral, mais com conteúdo mais sintetizado, mas pode ter certeza que nos próximos que a gente colocar a mão na massa, vai esticar um pouquinho, porque aí a gente vai ter que escrever código, analisar, executar, testar. Vou ter o cuidado de deixar erro no código para a gente estar ajustando, e vocês entenderem todo o ponto, né, onde pode dar problemas e como resolver isso, e a gente vai tratando dessa forma. Sim, Maria. Oi, professor. Não, é só para saber, você vai fazer esses códigos em C mesmo ou vai fazer alguma outra linguagem? Ou a Eu, gente pode escolher? eu pretendo fazer em C, que vai ser um ponto mais simples que a gente vai estar fazendo, também o mais completo, mas vou fazer também em C Sharp, posso fazer em Java. O mesmo código que eu fizer em C, eu posso transferir para N linguagens para vocês só verem o que muda um pouquinho da sintaxe da linguagem, mas a execução, o resultado vai ser o mesmo. Beleza, beleza. Obrigada. Tranquilo. Sim, Rafael? Então, professor, essa questão de estrutura, eu recentemente adquiri um livro, né, de estrutura de dados, só que em JavaScript. Então, Sim. tem muito disso, né, os arrays, né, o struct. Então, com a leitura, com a sua aula hoje, ficou mais claro ainda, né, o que estava acompanhando no livro. Né, porque muitas vezes a gente lê no livro, não tem um exemplo, mas assim, não tem um professor ali explicando, né, é a leitura. Então, com a sua aula hoje, né, me ajudou bastante a esclarecer muito a questão dos arrays também, dos structs, né, ficou bem mais claro. Ó, eu posso encaminhar para vocês, eu vou ver certinho quais são o playlist que eu tenho lá que trata essa questão de arrays, tá? Em C Sharp, só que esse código está em C Sharp. Tem algumas aulas lá no meu canal do YouTube, onde eu falo muito sobre array. Eu sei que está em C Sharp, eu preciso confirmar se também tem em C++. Que aí também já vai dar para vocês terem essa ideia, complementando até o que vocês estão lendo, tanto no material quanto o que vocês estão lendo fora do material, tá? O que vocês estão estudando fora. Eu vou ver certinho e passo para vocês o link, tá? Aí vocês vão ter essa ideia já complementando. Lá eu uso alguns exemplos, até diferentes desse que eu usei hoje. Então vocês vão tendo aí um arcabouço maior de informações. E é claro, né, mais uma vez, as dúvidas que vocês tiverem, tanto, né, estudando o material disponível no SGA, quanto um material complementar, por favor, manda mensagem para mim, pode mandar pelo WhatsApp, pode, se vocês quiserem, postar lá no chat do SGA, né? O chat do SGA, às vezes eu demoro um pouquinho mais para responder do que no WhatsApp, mas eu vou estar sempre respondendo também, e se necessário for preparar o material, compartilhar com vocês. É a dúvida de um, pode ser a dúvida de outro. E aí a gente consegue estar organizando e gerenciando aí da melhor forma. E vocês, obviamente, mais conhecimento adquirido. Maravilha? Tranquilo. Show. Mais algum ponto, pessoal? Ou podemos dar por encerrado a aula de hoje? Estando bom para vocês, está bom para mim. E vamos jantar, né? Partiu jantar. Ué. Eu até comentei com o pessoal hoje, né? Eu levantei de manhã, eu fiz um shake, porque eu quero entrar no shape, né? Ó. Vocês estão vendo daqui... Não, eu preciso ficar, né? Eu tô gordinho, eu preciso dar um jeito em mim. Vocês só estão vendo daqui para cima, ó. Vocês precisam ver daqui para baixo. Ah, o negócio tá... Dá para descansar o copo aqui, ó. Maravilha, pessoal. Tranquilo? Sem mais dúvidas? Boa noite, pessoal. Boa noite. Maravilha, pessoal. Boa noite, sucesso, bom descanso e bons estudos. Tchau, obrigado.
Qualquer coisa já sabe, só mandar mensagem para mim. Eles apuram, até mais. Mais, pessoal.